pessoal, boa noite. Vamos ao nosso bate-papo sobre reencarnação, mediunidade e caridade. São três aspectos da doutrina espírita que estão profundamente relacionados. Então, eu convido todos agora a esquecer um pouquinho toda a movimentação do nosso dia a dia, pois vamos ficar conversando aqui por 20, 30 minutos apenas, e vamos ver se todos nós, com o devido suporte aos amigos da espiritualidade, possamos fazer algumas reflexões, um pouco de aprendizado, que ao final desse nosso bate-papo possamos todos nós aprender um pouquinho mais. Para isso, eu convido todos para dar início, cerrar os olhos, agradecer o concurso dos amigos espirituais que estão nos nossos lares, aqui com a gente, para dar esse suporte que nós precisamos, que nos abençoe. Agradecemos a Jesus a oportunidade que nos é dada para esta reunião, para que em cada lar acenda uma luz e o conjunto dessas luzes todas possa iluminar um pouco mais o nosso planeta. Agradecer a Deus, nosso querido Pai maior, o dom da vida, as oportunidades que a vida nos oferece para as nossas melhorias e que possamos ter fé, coragem e determinação para vencer. E assim, pedimos permissão para dar início a esse nosso pequeno bate-papo. Que assim seja. Como estamos dizendo, nosso objetivo é falar desse tríplice aspecto da doutrina, reencarnação, mediunidade e caridade, porque estão profundamente interligados. A doutrina espírita, tirar o áudio aqui, porque é muito bom, colocar no começo uma música suave para que nós possamos fazer a prece de abertura, mas agora vamos tirar, para que nós possamos conversar de uma forma um pouco mais fácil, A reencarnação, a mediunidade e a caridade são temas que não estão somente dentro do aspecto da doutrina espírita, sem dúvida nenhuma. A reencarnação, principalmente, ela é alicerce para várias doutrinas espiritualistas. A reencarnação, ela tem algumas características muito interessantes. Eu estava fazendo aqui o meu estudo para preparar nosso bate-papo, e eu vi que usa-se também, em vez de reencarnação, a palavra palin, ou palingenésia, que vem do grego palin, novo, gênesis, nascimento, nascer de novo, A reencarnação, ela podemos colocar como uma das bases da justiça de Deus. Muitas correntes filosóficas, muitas correntes religiosas não aceitam a reencarnação. Explica as disparidades da vida usando outros recursos. Mas a reencarnação, ela é um fato incontestável, porque a justiça divina seria muito difícil explicar ou entender sem o processo reencarnatório, sem a chance de começar de novo, sem a oportunidade que nós temos de iniciar um trabalho, desencarna, e depois voltar a continuar com aquele trabalho, ou viver uma vida e acabar tendo atitudes não muito éticas, corretas, e ter uma nova oportunidade de corrigir, de acertar. Agora, eu coloquei
3 palavras aqui importantes para deixar muito claro e separar as coisas. A doutrina espírita, como algumas doutrinas orientais, fala de reencarnação, ou seja, desencarna e reencarna novamente num outro corpo, numa outra situação de vida, com o intuito de aprendizado, com o intuito de elevação. Muitas vezes nós temos numa encarnação algumas provas que nós pedimos, que não é castigo, não existe castigo, existe que você na espiritualidade vem para a vida e pede algumas provas, pede para passar por algumas situações. Há também a expiação, quando nós pedimos para uma vida que possamos corrigir alguma atitude não muito feliz da nossa parte. Agora, existe algo que pode confundir, chama-se mente-psicose. A mente-psicose é um processo reencarnatório que algumas filosofias, algumas religiões aceitam, que é a possibilidade do espírito, ao retornar à vida, não retornar num corpo humano, mas de um animal, como castigo, alguma coisa assim. A doutrina espírita não entende, a doutrina espírita entende que isso não seria possível, porque a doutrina espírita parte do princípio de que o espírito não anda para trás, né? Ele vai evoluindo, ele pode até estacionar, mas voltar não. Muitas pessoas falam, não, mas eu conheci uma pessoa que era tão bacana e de repente ele virou, ficou uma pessoa tão... Não, ele não era bacana, ele estava usando uma máscara de persona. E depois, algumas situações da vida fez com que ele apresentasse o que ele realmente é. Por quê? Porque nas provas, nas expiações, quando você tiver no fundo do seu coração vencido determinadas situações da vida, você venceu a paciência, você venceu o egoísmo, você venceu a prepotência e outros sentimentos ainda pobres que faz parte da nossa personalidade, sem dúvida nenhuma, nada mais vai te abalar. Você venceu a paciência? Venceu mesmo. A espiritualidade já fez tudo quanto é teste, você não perde mais a paciência. Pode acontecer o que for, você vai estar sempre equilibrado. Você não vai se deixar abalar. Então, isso é importante, que a reencarnação ela vai me permitir sempre evoluir e nunca voltar. Não existe essa possibilidade dentro dos estudos da doutrina espírita. A mente-psicose ela vai tentar mostrar que o espírito vai retroceder, porque ele vai reencarnar num corpo de um animal irracional. Não tenho nada contra o animal racional, tenho 3 cachorros em casa. A questão não é essa. A questão é que, mas eu conheço muitos seres humanos que têm olha, é pior do que um animal. Eu prefiro 1000 vezes o animal do que um ser humano. Sabe o que acontece? O animalzinho é maravilhoso, eu amo animais, mas ele tem um grau de liberdade limitado. Então ele vive em função, na grande maioria da sua interação com o mundo, é dentro do aspecto do seu instinto. Ele está já desenvolvendo características de amor, sim, ele desenvolve características extraordinárias, o mundo animal. Mas em termos do seu cognitivo, ele não tem muita liberdade ainda. Nós, na fase hominal, na fase de ser humano, nós já temos mais liberdade. E essa liberdade chama-se livre-arbítrio. Só que, na medida em que eu exerço meu livre-arbítrio de forma positiva, eu tenho como retorno, um retorno positivo. Mas se eu vou agir de forma negativa, também vou ter o retorno dessa ação. Toda ação tem uma reação, isso é clássico, né? E Jesus disse, a semeadura livre, a colheita obrigatória. Por quê? Porque nós raciocinamos. Essa é a diferença fundamental.
Até a gente pode pensar, e já li alguma coisa sobre isso, eu acho muito interessante. Alguns estudiosos colocam como a perda do paraíso, lá da mitologia Adão e Eva, aquela perda do paraíso, justamente um momento em que o homem passa a tomar decisões. Ele não vive naquela bolha onde está tudo maravilhoso, está tudo legal, não se mexe em nada, não se faz nada, vive-se como um animalzinho. Mas no momento que ele começa a raciocinar, né, o seu cérebro deixa de ser reptiliano somente, deixa para trás o seu lado mamífero e começa a avançar, o seu neocórtex começa a se desenvolver, e ele começa a raciocinar, a ter atitudes lógicas, e ele começa a responder por isso. Por isso que a mente psicose não faz o menor sentido na visão espírita, a qual eu particularmente concordo. Uma outra palavra importante dentro desse aspecto é a ressurreição. Ressurreição, segundo os católicos protestantes, é o retorno à vida no mesmo corpo. Fica estranho, né? Uma pessoa, o corpo se decompôs totalmente, já, né, não tem mais nada. Como diz no Velho Testamento, viemos do pó, para o pó voltaremos, ou seja, a estrutura orgânica ela é originária de toda a estrutura material do globo, e na medida em que o espírito se desliga, essa massa ela vai perdendo a sua estrutura e vai voltando às suas origens. É um pouco ilógico, né, que a gente vai ter uma possibilidade de o espírito voltar naquele corpo. E também aí a justiça divina, quer dizer, há pessoas que desencarnaram e vai deixar o corpo congelado, porque um dia vai haver a ressurreição e aquele espírito habitar novamente aquele corpo. E aquele corpo que estava todo deformado, poxa, onde está a justiça de Deus que faz com que nesse processo chamado ressurreição vá você reencarnar num corpo perfeito e o outro num corpo defeituoso? A reencarnação, ela parte do princípio que a encarnação anterior já acabou, você herdou valores positivos ou não muito positivos daquela encarnação, fica num estado errante, na espiritualidade, aguardando, se preparando para uma nova encarnação. E quantas vezes eu tenho que reencarnar? Não existe número. Nós vamos reencarnar tanto quanto for necessário. Por quê? Porque a gente pode reencarnar por uma expiação. Você tem que passar, eu tenho que passar por uma situação difícil na vida para corrigir alguma coisa. Eu posso reencarnar como uma prova. Eu preciso passar... Na verdade, nós passamos ao longo da nossa vida várias expiações, várias provas, pequenas missões. Há criaturas que vêm para o mundo com grandes missões. Missão na área científica, missão na área religiosa, na área filosófica, missão na área social, ajudando um grupo de pessoas. Cada um tem a sua missão. O maior missionário, sem dúvida nenhuma, foi o nosso querido Mestre Jesus, mas todos nós temos missão para com a família, com os nossos entes queridos, expiações, provas, cooperação na cocriação num plano menor, né? A cooperação para com Deus, no momento em que você vem numa existência e desenvolve algo importante para a sociedade, pesquisas científicas, como a gente já falou. Então a reencarnação, ela é muito mais dinâmica, é muito mais aceitável, logicamente. E ela, se você começou um trabalho, desencarnou, e você pode vir uma outra encarnação continuar esse trabalho. Como não? Então, a justiça na reencarnação, ela é muito mais
lógica do que na mente psicose, do que numa ressurreição. Eu pus aqui um textinho interessante sobre o Dr. Ian Stevenson, diretor do Departamento de Psiquiatria e Neurologia da Escola de Medicina da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos. Ele catalogou 2.000 casos, escreveu vários livros versando sobre o assunto reencarnação. Porque assim, quando a pessoa desencarna, depois vai se preparando na espiritualidade, lá na frente volta uma nova encarnação, é feito toda uma preparação para uma nova encarnação, né? Agora, se muitas vezes o espírito desencarna e imediatamente reencarna, talvez fica mais aflorado as coisas da última encarnação. E é onde esse doutor aqui pegou casos extraordinários que provam a reencarnação. Mas aí, você está falando de reencarnação, desencarna e está na espiritualidade. Aqui tem pessoas que estão ainda no corpo físico. Puxa, não pode se conversar? O nome disso é mediunidade. Moisés proibiu o contato com os espíritos, porque estava se fazendo o que se faz muito hoje, uma bagunça. Usa-se os espíritos para tudo, para ganhar dinheiro, para se aproveitar, para a promoção social da pessoa. Usa-se a mediunidade para as coisas mais absurdas, lá no passado e hoje. Por isso ele não viu outra saída naquela época do que proibir. Até o nosso querido Chico dizia que Moisés pode proibir os homens de falar com os espíritos. Eu quero ver ele proibir os espíritos de falar com os homens, né? Mas a mediunidade, ela é a ferramenta de comunicação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Mas e a caridade? Não há mediunidade sem caridade. Muitos alunos às vezes nos procuram, mas como eu faço para desenvolver a mediunidade? Primeiro que a mediunidade não se desenvolve. Nós, quando estamos reencarnando, nos é emprestado esse dom para que possamos melhorar, para que nós possamos evoluir. E agora, mediunidade sem uma evangelização, eu usei a palavra caridade, porque a caridade ela é muito ampla, caridade no olhar, caridade no ouvir, caridade no falar, caridade no pensar. A caridade é muito ampla. Sem caridade não tem mediunidade. Tem mediunismo. Isso são palavras de Emmanuel. Você pode ter a mediunidade com Jesus, que é aquela mediunidade em que você vai lutar para fazer as suas mudanças íntimas, profundas, de se amar, de se perdoar, de se lutar contra as suas más tendências, ajudar o próximo, ajudar a quem te procura, ou seja, ir mudando o seu jeito de ser para ir construindo dentro de si o reino de Deus. E na medida em que a gente vai modificando, essa mediunidade vai se expandindo. Agora, a mediunidade sem Jesus, Emmanuel chamou de mediunismo. É perigosíssimo isso. É o que acontece com aqueles que querem tirar proveito da mediunidade, fingindo toda um comportamento inadequado e usando a mediunidade como um objeto de promoção, como nós falamos uns minutos atrás. Isso é uma prova de que estamos usando a nossa vaidade. Isso é perigoso. É não ter Jesus à frente na prática mediúnica. Isso é muito perigoso. Pode gerar doenças físicas, né? Mexer com o nosso somático, pode gerar problemas de perturbação seríssimas, problemas espirituais. Então, mediunidade, ela tem que ser alicerçada na evangelização. Então, a vida após a morte é um fato. Reencarnar novamente, outro fato da doutrina espírita. O ato de se comunicar daqui para lá, de lá para cá, mostrando que a vida continua.
E essa comunicação, ela só é possível ser algo estável, compreensível, aceitável, se ela estiver alicerçada em uma prática de evangelização interna nossa. Por isso, quando alguém te perguntar como eu desenvolvo a mediunidade, amando, trabalhando, é muito mais importante. Sabe por quê? Porque muitas mediunidades, elas estão desaparecendo. Principalmente as mediunidades de efeitos físicos, tem muito pouco. Muitas mediunidades estão sumindo porque elas já fizeram o papel delas. A mediunidade que está chegando com a corda toda, como se diz no popular, é a intuição, a mediunidade intuitiva. Essa é a mais importante, sabe por quê? Porque a mediunidade do Chico é uma criatura maravilhosa, porque ele só desencarnou, ele continua vivo. Ele tinha uma mediunidade, mecânica. Os espíritos pegavam o braço dele ali e psicografavam à vontade. Mas leiam a vida do Chico, leia a vida dele, para ver o que é um espírito abnegado, um trabalhador de Jesus incansável. Mas ele tinha uma mediunidade que nos dias de hoje está sumindo, está desaparecendo, que é a mediunidade mecânica, tanto na psicofonia quanto na psicografia. Hoje, o médium precisa participar. Então, a mediunidade consciente, ela é mais comum? Sim. Por quê? Porque o médium tem que dar a sua participação. Há a sintonia com a espiritualidade, o médium recebe aquela vontade de escrever, aquela vontade de falar, não importa. Mas o que importa é que ele vai coparticipar. Ele vai... Nós chamamos no Espiritismo de animismo. Vai sempre existir um processozinho anímico ali. Então você vai pegar um texto enorme, 90% é do espírito, sem dúvida nenhuma, mas tem 10% que é do médium. Aí é que está o compromisso do médium, aí é que está a responsabilidade do médium, porque ele tem que ser o mais fiel possível àquilo que o irmão espiritual está querendo transmitir. Então o irmão espiritual está querendo passar uma mensagem de perseverança. O médium tinha a obrigação de estar dentro de um processo de mudança interna, de coragem, de luta, para que ele tenha aquela estrutura para, ao receber aquela ideia, poder transmitir aquilo que o espírito quer da forma mais fiel possível. Por isso que mediunidade, caridade e reencarnação estão intimamente ligados. A reencarnação é fato. Hoje, dificilmente uma pessoa, a não ser que ela seja muito ligada à religião dela e está ali preso naquele contexto, mas eu duvido pessoas que nunca parou para pensar sobre o ato de voltar à vida, ter uma nova vida, uma nova oportunidade. Parece-me que é uma das maiores manifestações de amor para com a criatura humana, é o ato de dar a ele uma nova chance, e uma nova, e uma nova. Ué, vai ficar sempre dando chance? Vai, qual o problema? Ele pode ficar estacionário ali, e erra e tenta de novo. Quantos espíritos já não deram comunicações dizendo que levaram inúmeras reencarnações para vencer um defeito de personalidade, para vencer uma atitude não muito elegante? Nossa, muitas encarnações. Ninguém vai sair do estágio animalesco e vai se tornar um Francisco de Assis numa única encarnação. Claro que não. É necessário, pois disse Jesus a Nicodemos, quando ele perguntou: mestre, como eu faço para ver o reino de Deus? E Jesus disse a ele: em verdade eu vos digo que se não nascer de novo, você não verás o reino dos céus.
Ou seja, se você não vivenciar, você não terá as condições para se libertar de uma série de valores ultrapassados que nós temos dentro de nós e ir para um novo posicionamento perante a vida. É necessário experimentar, é necessário vivenciar, é necessário cair e levantar. Todos nós caímos, nossa, todos nós temos dificuldades. E essa luta constante nas reencarnações é que vai fazendo nós nos tornarmos espíritos mais evoluídos. E a ferramenta que eu preciso usar na vida é a caridade. Caridade não é dar dinheiro, dar esmola. Caridade é a hora de falar alguma coisa. Vamos, como disse Jesus, que seja o seu falar sim, sim, não, não. Caridade no que nós vamos ouvir. Depende do que nós vamos ouvir, entra pelo ouvido, sai pelo outro e a vida segue. Agora, se for uma coisa útil, a gente absorve. Caridade no olhar, caridade no pensar. André Luiz, nos seus livros, falou tanto, tanto, tanto nas formas, pensamentos, na necessidade que nós temos de vigiar o nosso pensamento. Como é difícil a gente manter o pensamento 24 horas por dia num patamar elevado. É muito difícil. Porque se nós conseguíssemos manter o pensamento elevado, não haveria perturbação espiritual que chegasse perto da gente. Isso pode ter certeza. Pode ter certeza, se a gente conseguisse manter por 24 horas o nosso pensamento elevado, 7 dias por semana, 30 dias por mês e 365 dias por ano, não há perturbação espiritual que chega perto da gente. Não tem como. Não há sintonia. Caridade, reencarnação e a maravilhosa mediunidade. Muitos não a reconhecem, mas aquele padre que está pregando lá na frente na igreja, muitas vezes, quando essa pregação é uma pregação construtiva, ajudando, ele está mediunizado. O pastor está mediunizado. O palestrante, numa universidade, dando uma palestra muito bonita, falando sobre um assunto muito importante, ele está mediunizado. O professor, dando a sua aula, está ali lutando para dar ensinamento, ele está envolvido com espíritos. O médico, quem aqui já não foi num consultório médico com um problema e saiu de lá melhor? O médico não deu remédio, o médico só mediu, falou, e quando você foi embora, você está até que eu estou melhorzinho, melhorei. Porque existe uma quantidade grande de espíritos ali em volta ajudando aquele médico, um médico que faz um trabalho elegante, ético, né? Então, vamos pensar nisso. Vamos refletir sobre isso. A todo instante a mediunidade está presente na nossa vida. A caridade precisa ser praticada e as vidas vão se suceder. Obrigado a todos pela paciência de me ouvir. Espero que tenha contribuído um pouquinho no conhecimento da doutrina espírita. Eu tenho aqui 1 minuto e meio para fazer uma prece de encerramento. Com isso eu vou colocar aqui uma musiquinha e vou convidar a todos, vamos cerrar os olhos para que possamos nos desligar de tudo à nossa volta. Algumas pessoas nos perguntam como eu posso fazer esse desligamento. Imagine-se num lugar que você gosta, numa grande catedral, numa praia, num bosque, numa praça florida, dentro da sua casa, no seu quarto. Imagine-se em algum lugar, andando, fazendo reflexões profundas da vida.
pedindo a Deus que te ajude a vencer, que te ajude a encontrar o bom caminho, que te ajude a, no momento de dificuldade, ter a serenidade para encontrar as soluções. E que isso não fique restrito somente a nós, mas a toda a nossa casa, a todos os nossos entes queridos, que também encontre as soluções para suas dificuldades. Irradiar isso para fora do nosso lar, transmitindo para os hospitais, para as escolas religiosas, para os educandários, para todos os governantes do nosso Brasil querido, que passa por um momento tão difícil. Precisa muito essa nossa nação da nossa prece, do nosso apoio espiritual, da nossa vontade profunda de ver esse país bem equilibrado. Irradiar para o planeta Terra inteiro essa energia de melhoria, de paz, de amor entre todos os povos. Estamos adentrando uma nova era e as pessoas precisam ter consciência de que somos todos filhos de Deus. Obrigado, amigos espirituais, por esta oportunidade. Obrigado, Jesus, pelos seus exemplos e os seus ensinamentos. Obrigado, Deus nosso Pai, por essa oportunidade, pelo dom da vida. E pedimos permissão para encerrar esse nosso pequeno bate-papo de hoje. Que assim seja. Boa noite, pessoal.